Olá, mais uma reflexão para você. Que alegria poder trazer mais uma reflexão para você que está me acompanhando aqui. Hoje a nossa reflexão está embasada nesse livro Donas de Casa Estressadas, de Kate Pell. Pensa num livro que realmente levou a refletir muita coisa. Você é uma dona de casa estressada que me acompanha, né? Ou um esposo estressado, né? Dono de casa, vamos dizer assim. Mas vamos falar então desse livro. Que livro sensacional! Me levou a pensar muitas coisas, refletir muitas coisas. Esse livro a reflexão vai ser baseada só em um vídeo mesmo, porque alguns temas já foram tratados, já são corriqueiros. Que me leva a trazer para vocês o que ela traz sobre o pensamento da autora sobre esse livro, né? Donas de Casa Estressadas. Muitas vezes a gente, com muito serviço em casa, muita coisa para fazer, nós somos estressadas. E a autora nos traz formas de não nos estressar, de que esse estresse para lidar com a nossa casa no dia a dia, ele venha cair por terra. E como será que isso pode acontecer? Será possível? Quando eu li esse livro, quando eu vi esse tema, eu pensei, será possível a gente se estressar menos ou não ser estressada diante de tudo que a gente tem para fazer? E aí, ao concluir o livro, percebi que sim, é possível. Já começa a autora trazendo para a gente sobre as mudanças de pensamento que nós devemos ter como donas de casa. Ela trata no livro como uma organização familiar, né? Trata o lar como uma organização, já elevou agora, né? Então ela pega muitos conceitos que são tratados em administração de empresa e traz agora para dentro do lar, para que possamos aprender através dos estudos, dos conceitos da administração, agora aprender a administrar o lar. A autora fala que a maior empresa que nós temos na nossa vida é o nosso lar, é a nossa família. Aí ela fala organização familiar. Então já passou por um patamar diferente. Não é mais só a minha casa, não é mais só o meu lar. Já ela traz formas diferentes. E ela traz conceitos muito interessantes que eu nunca parei para pensar. E isso, quando a gente estuda sobre administração de empresas, sobre empreendedorismo, tantos temas, mas nunca parei para pensar que esses temas poderiam ser abordados no lar. Por exemplo, trabalho em equipe. Quantas vezes nós estudamos na universidade, ouvimos falar disso, tanto na igreja também, vemos falar de trabalho em equipe, que um departamento tem que estar conciso com o outro, para que tudo que venha a ter um bom andamento na empresa, no lar, na igreja, no departamento, né? Se as coisas não são feitas em equipe, tende o quê? A corda romper, a empresa não dá certo. Então aí traz esse conceito de trabalho em equipe. O que é o trabalho em equipe? Uma forma para não se estressar. Você tem um esposo, você tem filhos, então vamos lá, delegar tarefas. Como assim? Aí nós mulheres somos muito centralizadoras, né? Nós centralizamos o trabalho doméstico tudo em nós mesmas. E às vezes nós não sabemos transferir tarefas, né? Delegar é a palavra certa, delegar atividades, tarefas. E aí ela vem falar pra gente nessa parte que eu posso delegar para o meu filho arrumar o quarto todos os dias. São tarefas que eu posso dividir com a minha família e trazer menos estresse para mim, né? E às vezes a gente não para pensar, a gente centraliza, tá ali na correria e a gente não sabe pedir ajuda, né? E outra coisa interessante que a autora fala no livro é que nós, mulheres, temos a tendência de querer que adivinhe o nosso pensamento. Por exemplo, nós queremos que o nosso marido nos ajude, mas a gente não pede ajuda. Para nós é muito óbvio, ela fala também, né? Que para nós mulheres é muito óbvio, por exemplo, tem a louça para lavar, eu vou lavar. Mas para o homem não é assim. Ele não pensa dessa forma, e nem os filhos não veem dessa forma. Tem uma louça para lavar, eu vou lavar. É necessário a gente pedir, né? Olha, tá fora do lugar, faz isso. E outra coisa que a autora traz, que eu achei bem interessante, é que ela vem falar pra gente de tirar um tempo para nós, mulheres. Uau! Será que é possível tirar um tempo para nós?
Será que é possível tirar um tempo só para mim, dentro da minha casa, com tudo para fazer? Eu levanto de manhã, vou trabalhando, faço almoço, limpo casa, ajudo os filhos no dever de casa. E quantas outras tarefas mais eu faço e eu tenho que tirar um tempo para mim? Sim, tem. Porque a maioria do estresse nosso, isso e parando para analisar, me analisar também, a maioria do estresse é porque às vezes a gente não tira um tempo no decorrer do dia, para tirar um tempo pra gente se cuidar, tomar um banho, fazer algo, hidratar o cabelo, limpar as unhas, depilar, tantas coisas que para o nosso cuidado pessoal, a gente não tira o tempo para isso. E a gente espera ter um tempo, agora eu vou tirar esse. Não, é todo dia a gente precisa desse tempo pra gente. E como que a gente vai... Aí ela falou do devocional, né? Que ela não era uma pessoa de acordar pela manhã. Era uma pessoa mais vespertina, mais da tarde, da noite. Manhã era zero para ela. E ela fez um propósito com Deus que oferecer para Deus todos os seus primeiros horários da manhã. E amanhã dela era algo terrível, nebuloso assim, estressante, muito estressante, já começava de estressante, atrasada, com o filho atrasado, e ela falou, não, vou mudar de atitude e vou ter um tempo. E ela começou a buscar, então ela começou a acordar de madrugada mesmo. E é isso. E aí, quando ela vai falar nesse capítulo, ela vem falar pra gente da importância da manhã. Porque ela fala assim, que o nosso período da manhã, ele vai ditar o dia todo. Se nós começamos um dia nebuloso, uma manhã nebulosa, tudo atrasado, tudo corrido, estressado, provavelmente nosso dia vai terminar assim também, né? E ela nos leva a refletir sobre isso. Tirar um período pra gente, pro devocional, para ler a Bíblia, para nos qualificar em conhecimento, no conhecimento da palavra de Deus, porque quando a gente tira primeiro um tempo para Deus, o nosso dia vai ser mais leve. Quando a gente se preocupa em acordar mais cedo, servir o café mais cedo, mandar os filhos no horário para a escola, isso vai trazer o quê? Uma paz, uma tranquilidade para o dia também. Outra coisa que a autora fala é que nós devemos ter refeições em família. Eu achei bem interessante porque na minha vida, assim, minha mãe, ela sempre preocupou muito com a gente ter uma refeição na mesa, todo mundo junto. E é interessante que essas são as memórias boas que eu tenho de todo mundo na mesa, comendo, tendo um horário. E como é um livro de uma autora americana, lá eles se prezam muito pelo jantar. E por quê? Porque todo mundo tem muitas atividades, então ela fala muito no livro do jantar, né? Ter essa refeição do jantar todos em família. E também para não ter o cuidado, para que esse momento, para a gente ter o cuidado, para que esse momento do jantar, da refeição à mesa, não seja algo estressante, algo ruim. Por quê? Porque tem muitas pessoas que no momento da mesa vai ser um momento para brigar. Corrigir o filho, para tirar satisfação, não. Aí ela traz outras coisas que eu achei interessante, é que ela fala pra gente assim, para nós mulheres, né? Porque nós somos a mola propulsora do lar, que vai levar os filhos e o marido ao estresse ou não. Nós somos grande parte disso, né? Então nós devemos cuidar disso. E ela fala para nós criarmos perguntas interessantes para o filho. Não é só algo tipo, como que foi seu dia? Não, algo interessante para levar o diálogo, para haver crescimento, para ser algo gostoso, né? E achei muito interessante. E outra coisa que a autora traz, que eu fiquei pensando assim, falei, nossa, será que é interessante? Ela falou, pra gente tirar férias da família, porque já não é uma empresa? É uma empresa, ela trata a família como uma empresa, né? Então, a gente precisa de férias, pelo menos 2 dias sem a família, sem os filhos, sem o esposo, para você descansar, para você... E as férias que ela fala não é as férias em família, é um momento para você tirar um momento para você. Aí eu fiquei pensando, sabe que é legal mesmo? Seria interessante mesmo isso, porque é um momento que você vai cuidar de você. Eu fiz o teste pela manhã para ver como eu me sentiria. Realmente, como ela disse, quando a gente não está acostumada a acordar de madrugada para ter a primeira hora com Deus, nós ficamos... no começo é difícil, mas depois a gente pega o hábito, né? Pega o gosto. E ela falou que hoje ela se considera uma mulher matutina, né? Que ela
considera muito produtiva acordando pela manhã. Eu fiz o teste durante uma semana, gostei muito, quero muito continuar. Porque pela manhã eu tirei acordando mais cedo, antes de todo mundo, para ler a Bíblia, para orar, para meditar na palavra do Senhor, para ler livros. Um momento que durante o dia para mim seria uma correria muito louca aqui em casa, assim, porque criança pequena, não teria esse tempo. Porque várias vezes eu falei, meu Deus, eu preciso tirar um momento para o meu devocional. E eu não tava achando na minha agenda. Aí foi ler o livro, deu um start, sabe? E foi muito legal pra mim, assim, porque quando a neném acorda, eu já tava com a casa arrumada, tudo pronto, e só pra esse dia, pra essa manhã, pra esse dia começar. Foi bem gostoso, foi uma experiência bem gostosa que eu tive esse start com o livro e com certeza, provavelmente continuarei fazendo isso, porque pra mim foi revigorante. Então, realmente é gostoso tirar um tempo pra gente. E no livro fala também de administração do tempo, né? Às vezes a autora fala assim, pra gente tirar os entulhos da nossa casa, porque eu achei bem interessante isso também. Porque o que no livro me marcou mais foram experiências que eu já vivi ou coisas que eu vi que realmente pode ser feito aqui na minha vida, né? E aí eu trouxe pra refletir com vocês. Tirar os entulhos do armário, aquilo que você não usa, desentulhar a área, porque você fala, não, na minha casa não tem espaço. Mas às vezes o espaço está sendo subutilizado, utilizado de uma forma ruim. Quando eu estava grávida, foi interessante que eu falava, meu Deus, aqui em casa não tem espaço para montar um quarto para o neném. Sei que a gente, pra Tássia, e nós fizemos uma mudança de mente que hoje aqui em casa sobra espaço das coisas. Doamos coisas que não usava, que a gente guardava, sabe? E é isso que a autora fala, para você desentupir áreas da sua vida, de cômodos que você fala que não tem espaço, mas às vezes você tem uma coisa ali que você passou o ano inteiro sem você usar, né? E você quer guardar, não, mas eu vou usar no próximo, e não guarda e não usa nada. E aí fica aquele espaço ali. Então abre espaço na sua vida. Tira o que você não usa, abre mão disso, doa para alguém, que vai ser bênção para alguém. E você vai ter espaço na sua casa. Porque, como ela disse no livro, às vezes os espaços cheios demais dá aquela sensação de desorganização. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar, render no meu dia a dia se tiver coisas desorganizadas. Então, quando a gente organiza a nossa casa, torna um ambiente mais agradável para a nossa família, para os nossos filhos. E fala do tempo, né? Às vezes você fala assim, você espera um tempo gigante na sua vida para você, de 2 horas ou um dia inteiro, para você fazer uma faxina. Aí ela fala assim, pega 10 minutos do seu dia e fala assim, olha, esses 10 minutos hoje eu vou usar para limpar a pia. Aí você vai lá e limpa por 10 minutos. Ela falou assim, você vai ver como que em 10 minutos dá pra você fazer tanta coisa, né? E isso tudo é envolvendo a família, envolvendo seus filhos, porque agora a gente fala assim, quem não trabalha não come, né? Já fala na Bíblia. E então, assim, quem não trabalha não come. E você não pode ser pesado pro seu irmão. E assim é na nossa casa. Quando a gente envolve a família, todo mundo, que tem uma tarefa clara, concisa, isso vai trazer o quê? Mais tempo para a mãe produzir novos projetos, novas coisas. E então, administrar bem o tempo. Outra coisa interessante que a autora fala aqui no livro é criar memórias. Qual a memória para você parar e analisar junto comigo? Que memória o seu filho ou sua filha vai levar para fora quando ela sair do lar? Né? São memórias boas que ela vai ter do lar? O lar, eu tenho saudade de voltar para minha casa porque minha casa é um lugar de aconchego, de abraço, de comida gostosa, de boas risadas, né? Então ela fala pra gente criar memórias afetivas nos nossos filhos, que aonde eles estiverem, eles vão ter saudade do lar e vai ter desejo de voltar pro lar. Isso me marcou muito, porque realmente, quando a gente trabalha para produzir boas memórias nos filhos, a gente com certeza vai ter nossos filhos sempre querendo voltar pro lar, aonde quer que eles estejam. E quando a gente traz também
quando a gente traz bons valores para os nossos filhos, a gente não precisa preocupar para onde que eles foram, se eles foram para a faculdade, se eles foram para o exterior, com quem, né? Porque esses valores vai sempre trazer eles de volta. E assim é na presença do Senhor, assim é no nosso lar, em qualquer circunstância, né? Lá na minha casa, e eu já vi pessoas falando isso, lá na minha casa, meu pai e minha mãe sentava na mesa para comer todos os dias e era muito bom. Lá em casa, isso, depois que esse filho, ele teve o quê? Que ele saiu para fora e foi constituir família. Falar, lá em casa a gente tinha o costume de fazer isso, né? Então, qual era o costume que você tinha? Outra coisa interessantíssima que a autora traz bem no comecinho do livro, assim, ela fala pra gente, quando a gente casa, né? Que no começo do casamento tem muito estresse envolvido ali. Por quê? Porque são costumes diferentes. Aí ela fala assim, ninguém quando vai casar, geralmente não pergunta, são as perguntas de fazer antes de casar. Quem administrava seu lar? Sua mãe ou seu pai? Quem que lavava a louça? Quem fazia isso? Porque são coisas, como que era aberto, que momento, comemorava o Natal ou não comemorava, né? Ela traz alguns exemplos de pergunta que tem que fazer antes de casar, que a gente realmente não se preocupa. Aí isso vai ter o quê? Um desequilíbrio lá na frente, porque realmente é difícil, porque o que era certo, aí ela falou assim, a gente entra no casamento com aquilo que era certo pra mim e o que meu marido era certo pra ele, né? Ela traz o exemplo que o marido dela era a vida inteira servido e ela, a mãe fazia tudo pra ele, pro pai, pros irmãos, e aí ela também era assim. E aí, como que vai montar esse lar, né? Como que é? Como que vai ser? E aí, essas reflexões que eu trago pra você nesse dia. Como tem administrado seu tempo? E ela fala pra gente refletir o tempo todo. Como você tem administrado a maior organização da vida, que é a organização familiar? Como você tem administrado, né? Como você tem agido, qual a forma que você tem agido? Para e pensa, o que está te estressando? É porque você não tem tempo para você, porque você pega a carga de todo mundo na sua casa e faz tudo. Você é que faz tudo, você limpa, você passa, você veste, você tem as tarefas da igreja. Aí ela fala assim, quando você entende o seu papel, quando você passa a administrar, envolver a sua família, saber que o lar é de todo mundo, não é só meu, aí a gente passa a aprender a dizer não, né? Aí você passa pelo pincel lá e fala assim, não, isso aqui é importante pra mim, porque às vezes você tá sobrecarregada de coisas demais, porque você diz sim pra tudo e sim pros outros, e não sim pra você. Aí você vai aprender a dizer não para que você possa ter um momento pra você. E a maioria das vezes realmente é que nós não temos tempo pra gente, nós mulheres não temos tempo pra nós, a gente vive ali dia após dia naquele estresse todos os dias. E nós somos responsáveis. O Senhor nos deu a grande tarefa de conduzir o nosso lar, de administrar a nossa casa da melhor maneira possível. Porque nós somos chamadas pelo Senhor para tecer o nosso lar de forma a levar a nossa família em amor, em bondade. E tudo isso, quando a gente ensina a nossa família a ser cooperativas dentro de casa, a gente vai fazer o quê? Com que elas tenham facilidade para lidar lá fora, para viver lá fora, né? E é essa a reflexão de hoje. Espero que você leia o livro, porque esse aqui foi só uma pincelada, sabe? Só uma reflexão mesmo. O livro é incrível, é um livro a ser realmente lido e degustado dia após dia, porque traz muitas mudanças para a nossa vida mesmo, né? Que o Senhor Jesus abençoe. E se esse vídeo, se fez sentido para você essa reflexão, então curta aí, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que você continue voltando para ver mais reflexões e já tem o próximo livro. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Te aguardo para a próxima reflexão.